Olá, boa noite. Mais uma vez, trazendo um vídeo sobre a Palavra de Deus, do irmão Wellington. Hoje eu gostaria de falar sobre o caminho, né? E em Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, né? E Cristo, né? Ele é o verdadeiro caminho. Existem caminhos, né, que o homem até parece que ele anda e ele tem as suas atitudes, seja lá religiosas, seja por opção, né, de seguir os seus desejos, mas segundo a palavra de Deus, né, que é a verdade, como está aqui, diz que há caminhos que para o homem até parece direito, né, ele até entende, ou então ele pensa que está no caminho certo, porém são caminhos de morte, né? E Cristo, ele é o verdadeiro caminho. Quando Jesus estava respondendo a um dos seus discípulos, né, ele fez a maior afirmação de si mesmo, quando ele diz lá em João 14,6, que é bem conhecido, né? Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, ele é o caminho para Cristo é o caminho para uma vida de total confiança em Deus. Cristo, ele é o caminho para o perdão. Cristo é o caminho para a paz com Deus. Cristo é o caminho também para todos saírem da confusão que a religião colocou, né? Da confusão religiosa. Cristo, ele é o verdadeiro caminho para o céu. E ele também, ele é tudo, né? Ele também é o verdadeiro caminho para a unidade da igreja, não é? Quando nós recebemos a fé, Deus nos coloca no caminho, que é o seu Filho em Cristo, no seu Filho, Cristo Jesus. Cristo nos dá a certeza que nele está o caminho certo para o cristão viver. E ele vai nos ensinando esse caminho, e no caminho ele não nos engana, pois espera ver atitude nos seus, né? Naqueles que professam estar nesse caminho. Num caminho que é Cristo, Deus nos ensina que nossa fé deve estar em prática, não é? Uma das coisas que hoje é muito deturpada a questão da fé, né? Vários tipos de fé, mas a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a verdadeira fé que leva o homem a Deus, que recebe, que o homem é abençoado por Deus. E essa fé, ela não pode ser somente algo onde o homem possa se apoiar, dizer que crê e não seguir o que a palavra de Deus fala. Tiago, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que a fé sem obras ela é morta em si. E as obras que nós devemos seguir por ser de Cristo são o que Jesus falou. Em João 6, que é um texto bem tremendo da parte de Deus, João capítulo 6, versículo 46, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que eu estou lendo aqui, sempre ela, a bússola, né, o guia do cristão, esse caminho que nós estamos, nos dá a verdadeira certeza da salvação, a certeza do agir. E em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem, que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, né? Esse caminho, ele nos mostra, né, que é Cristo, ele nos mostra que nós devemos, né, nós que cremos que somos seguidores de Jesus, devemos obedecê-lo. Devemos buscar sempre o que é da sua vontade. E Jesus é bem direto aqui, né? Ele diz: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? E aí ele mostra, né? Ele revelou para todos aqueles que estão no seu caminho, aquele que obedece e aquele que desobedece.
Aquele que obedece recebe cada vez mais a nutrição espiritual, para cada vez mais estar firme, buscando, né, perseverar nesse caminho, caminhar conforme a vontade de Deus nesse caminho, né, que é um caminho que certo, né, um alvo correto, né, um alvo certo. Quem é cristão está andando, né, na certeza daquilo que Jesus fez na cruz, da sua salvação. Mas aquele que ouve a sua palavra, né, porque Jesus não está falando para pessoas que não ouvem, mas sim pessoas que ouvem, porém que não praticam, que não se sujeitam a ele nesse caminho, né? Ele mostra que é uma pessoa que qualquer coisa pode derrubar a vida dessa pessoa, né? Então esse caminho, né, que é Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, que nesse caminho ele não nos engana, ele nos mostra cada vez mais como nós caminharmos. E hoje, você como cristão, como está considerando o caminho de Cristo, né? Deus tem ensinado para a sua igreja que no caminho de Cristo os cristãos devem ficar atentos contra as astúcias dos homens, contra a sensualidade, né, que é uma das coisas mais difíceis, contra a filosofias humanas e contra tudo que se opõe ao ensinamento de Cristo. Né? Por quê? Porque no ensinamento de Cristo está o verdadeiro caminho, pois Ele é o caminho verdadeiro. E Deus nos ensina que o cristão que está no caminho tem um propósito. Qual propósito? Deus nos colocou no caminho que é Jesus com qual propósito? Glorificar a Deus e anunciar as boas novas dele. Né? É tremendo o que eu vou ler aqui agora, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacrifício, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Né? No caminho devemos ter a atitude de falar de Cristo, né? Anunciar essas boas novas, os poderes aqui, como ele fala aqui, né, que o cristão ele foi colocado no caminho como uma propriedade de Deus, exclusiva, com o propósito de proclamar as virtudes, esses poderes que só a palavra de Deus tem, de chegar ao coração do homem, mostrar o seu estado miserável, de fazer ele entender que ele está indo na contramão de Deus, através de Cristo, colocar ele no caminho que é o próprio Jesus, na própria verdade, na própria vida, e ele divulgar isso, ele falar dessa palavra, ele proclamar essa salvação. E nesse caminho, né, Deus é tão bom que ele nos deu tudo, tudo mesmo, para que nós possamos viver e cultivar tudo aquilo que veio da parte de Deus, né? Todas as coisas que Deus deu para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, é um dos textos que eu mais gosto da Escritura. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas a todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo.
Por isso, vós mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Jesus é o caminho para que nós possamos ter paz com Deus. Jesus é o caminho do perdão. Jesus, ele é o caminho não somente para tirar o homem de uma vida que ele possa estar à margem da sociedade, mas ele é o único e verdadeiro caminho que o Pai nos deu, para que nós, através dele, possamos receber tudo o que conduz à vida e piedade, ser nutrido por algo espiritual, como tudo aquilo que eu falei aqui, perseverança, né, fé, amor, e através disso, cada vez mais ouvir Jesus, crer no que ele diz e caminhar segundo a sua vontade. Jesus Cristo, ele é o caminho verdadeiro. E eu acredito que ele, não somente para mim, mas ele tem um lugar nesse caminho também, tanto para você, como para aqueles que você também irá proclamar, como para aqueles que ele nesse momento está tirando das trevas para a luz, para colocar nesse novo e vivo caminho que é ele mesmo, e que ele nos deu como herança aqui já nessa terra, para que nós possamos viver uma vida totalmente transformada, com confiança em Deus, sabendo que ele está na frente de tudo. E que Deus abençoe e que nós possamos, né, não somente, querer ouvir o que nos convém, mas sim o que diz a palavra de Deus e nos sujeitar a Ele, como o próprio Jesus diz aqui em Lucas 6,46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Se sujeitar a Ele, depender cada vez mais dEle, confiar nele e estar entregue totalmente a Ele. Que Deus nos abençoe. Aqui é o Wellington, da Igreja de Cristo, no Jardim América, em Fortaleza. E fiquem todos com Deus. Amém. Obrigado.